Fala galera, eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados e os projetos futuros da PetroRio. Falando inicialmente sobre a PetroRio, vale ressaltar que se trata de uma empresa considerada por muitos como small cap, ou seja, de baixa capitalização de mercado e situada no setor de commodities. A PetroRio, desde 2015 até meados de 2017, valia centavos e atingiu somente em 2019 um valor na casa dos R$ 4,00. Esse valor deu uma leve subida no seu preço de negociação em 2019 devido à aquisição do campo de Polvo em 2016. A empresa abriu capital em 2010 na antiga Bovespa, mas sofreu sucessivas alterações societárias, até que em 2015 ficou conhecida sob o nome de PetroRio. Nesse mesmo contexto, a companhia começou a crescer em projetos de adquirir campos maduros de outras empresas para exploração de petróleo e gás natural. A receita por ativo da PetroRio hoje é composta basicamente do campo de Polvo e Tubarão-Martelo, que formam um cluster de exploração com 56% e 41% do campo de Frade. Apenas 2,7% do campo de gás natural de Manati. O campo de Frade foi adquirido inicialmente a partir de 2018 e o campo do Polvo foi o primeiro ativo adquirido da PetroRio em 2016. Em conexão com o campo de Tubarão-Martelo, formando um cluster, está trazendo perspectivas ainda mais favoráveis para a PetroRio. Esses investimentos levam tempo para dar uma maturidade no fluxo de caixa da companhia. A empresa investe hoje um valor com um volume bastante robusto para que lá no futuro consiga começar a receber fluxo de caixa superiores ao valor presente. Foi isso que ocasionou, por exemplo, o crescimento da receita da PetroRio e, consequentemente, disparada na cotação dos últimos anos. Como já mencionado, a cotação da companhia até 2019 tinha um preço de negociação unitário próximo de R$ 4,00. Isso se deve ao fato aos projetos do campo de Polvo iniciado em 2016 e do campo de Frade iniciado em 2018 começarem a dar boas perspectivas futuras para a empresa. Hoje, quase a totalidade da receita vem desses dois campos, por conta do sucesso do investimento de 4 a 6 anos atrás. Alguns outros detalhes que auxiliaram na disparada do preço unitário da Prio 3 de 2019 até meados de 2021 foi, além dos projetos, a alta demanda por commodities no período de pico da pandemia e a valorização do dólar frente ao real. Com relação ao campo de Polvo, é importante salientar que anteriormente tinha uma vida útil de exploração de 2013 até 2017, e essa vida útil foi estendida até 2035, considerando a conexão com o campo de Tubarão-Martelo. Atrelado ainda nesse contexto, a empresa tem realizado investimentos no campo de Wahoo. O campo de Wahoo deve entrar em operação somente em 2024 e é uma outra forte estratégia da companhia para elevar novamente o seu fluxo de caixa, assim como nas aquisições do campo de Polvo e de Frade. Lembrando ainda que a companhia ainda está no desenvolvimento para a exploração subsequente desse campo e visa a criação de um segundo cluster entre Frade e Wahoo. A PetroRio tem ainda negociado a compra dos campos de Albacora e Albacora Leste, da Petrobras, o que pode elevar a produção dos barris diários dos atuais 31 mil barris para cerca de 90 a 100 mil barris diários. O problema é que essas últimas aquisições vão elevar muito o endividamento da companhia, o que por consequência deve afetar o preço de negociação da empresa. A empresa no terceiro trimestre de 2021 contava com uma posição em caixa de 3,5 bilhões e uma dívida de curto prazo próxima a 500 milhões. A dívida de longo prazo, acima de 5 anos, não é tão importante, porque de 2026 em diante, os campos de Albacora e Wahoo já estarão em operação. Somente a aquisição de 70% de Albacora mais Albacora Leste atingiria o valor próximo de 15 bilhões de reais. Um outro fator interessante da PetroRio é a redução do lift cost versus o preço do barril de petróleo. Mesmo com o preço elevado do barril de petróleo, a PetroRio vem reduzindo seu custo de extração de petróleo devido à sinergia nos seus campos e processos de revitalização, aumentando assim a taxa interna do retorno do investimento de cada campo que a empresa adquire, o TIR. O barril de petróleo vem atingindo as máximas históricas, mas mesmo que venha a cair, não acredito que vai ficar abaixo de $50 no futuro, o que certamente vai beneficiar os projetos futuros da companhia e reduzir esse endividamento falado anteriormente.
Analisando a dívida líquida sobre o EBITDA da Prio 3, é possível notar que em 2020 a empresa trabalhou com números de 2,3 vezes. Acredito que esse indicador pode se elevar um pouco no curto e médio prazo com a aquisição desses campos e investimentos e o Wahoo, ultrapassando 3 vezes. Mas de 2026 em diante deve normalizar e dar bons retornos para os investidores. Resumindo, acredito que no longo prazo a PetroRio vai voltar a apresentar crescimento no seu preço de cotação de R$ 30 no pior cenário até R$ 40 no cenário otimista. Mas esse crescimento acho que só será possível enxergar de 2024 em diante, possivelmente. Ou seja, o cenário de precificação positivo para a companhia vai ocorrer de médio para longo prazo e não num cenário de curto prazo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?